Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Vinícius Zambonini e hoje nós vamos continuar com a leitura do clássico Dom Casmurro de Machado de Assis. Este livro, ao qual eu tenho em minhas mãos, é da edição de 1978 e é composto por duas obras de Machado de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Hoje, a obra em questão é Dom Casmurro. Eu vou ler para vocês do capítulo 34, Sou Homem, ao capítulo 37, A Alma é Cheia de Mistério. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos então continuar a nossa leitura de Dom Casmurro? O capítulo que eu vou começar agora é o capítulo 34, Sou Homem. Mas, antes de começarmos a leitura, atente-se à fala do personagem Bentinho. Observa como ele vai nos contar nesse capítulo algumas vivências que ele teve. Vamos começar? Ouvimos passos no corredor. Era Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que, quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento. Um riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu para acabar o penteado e fez isto. Veja que tranças! Que tem? Acudiu a mãe transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe! E com enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso. Não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, parece-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado, cosido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado e sorriu por dissimulação. Ah, como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado. Chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto, mas de atropelo. Encheram minha boca sem sair nenhuma. O beijo de Capitô fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investisse com força, não lograva um romper de dentro. E todas as palavras que recolheram-se ao coração, murmurando: eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários. Ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei-me pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei dos livros, mas não passei a sala de lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que me perdi a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como, e tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora.
vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir novamente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados aos meus, igualmente esticados para o dela, e unindo uns aos outros, de repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem! Supus que tivessem me ouvido, porque a palavra saiu em voz alta, e corri à porta da alcova e não havia ninguém lá fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Sou homem. Ainda agora tenho eco aos meus ouvidos. O gosto que isto me deu foi enorme. Ah, Colombo não teve maior descobrindo a América. E perdoai a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde, mas nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoraçara-me a lição do velho coqueiro também. À vista dos nossos nomes abertos por ela no muro do quintal, deu-me um grande abalo. Como vistes, nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade. Não eram a carne e o sangue dela, as próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas. Não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuso um pouco das reminiscências osculares. Mas a saudade é isto mesmo. É o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas daquelas que tenho daquele tempo, creio que esta é a mais nova, é a mais compreensiva e que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras eu tenho vastas e numerosas, doces também, de vária espécie, muitas intelectuais igualmente extintas. Grande homem que fosse, a recordação era menor do que esta. Capítulo 35. Protonotário apostólico. Enfim, peguei os livros e corri a lição. Não corri precisamente. A meio caminho, parei, advertindo que seria muito tarde e podiam me ler no semblante alguma coisa. Tive a ideia de mentir. Alegar uma vertigem que me houvesse deitado ao chão. Mas o susto que causaria a minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos. Tinha, porém, uma outra promessa em favor e um outro favor pendente. Não vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres. Conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que, por decreto do pontífice, acabava de ser protonotário apostólico. Esta distinção do Papa dera-lhe grande contentamento e a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que soava aos nossos ouvidos, acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios. Mas o que era protonotário apostólico?
Padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Tio Cosme veio exarçar-se no parceiro de Voltarete e repetia: protonotário apostólico. E voltando-se para mim: prepara-te, Bentinho, tu podes vir a ser protonotário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé. Dava alguns passos. Sorria ou tamborilava na tampa da boceta. O tamanho do título, como lhe dobrava magnificência, posto que, para ligá-lo ao nome, era demasiado comprido. Esta segunda reflexão foi tio Cosme que a fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo. Bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Subentendia-se apostólico. Protonotário Cabral? Sim, tem razão, protonotário Cabral. Mas, senhor protonotário, acudiu minha prima Justina para ir se acostumando ao uso do título. Isto obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, são só as honras, observou minha mãe. Agora não impede, disse Cabral, que continuava a refletir. Não me impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia e etc., se empregue o título inteiro, protonotário apostólico. No uso comum, basta protonotário. Justamente, assentiram-se todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudiu a distinção e recordou a propósito os primeiros atos políticos de Pio IX. Grandes esperanças da Itália, mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também. E este aplauso não foi-lhe menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou me dando férias. Era muita felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isto mesmo, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me Peralta, mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira vez a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e de tristeza, mas respondeu logo: há de ser padre, e padre bonito. Não se esqueça, mana Glória, e protonotário também, protonotário apostólico, o protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção do meu mestre de latim era ir se acostumando ao uso do título como nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui foi antes uma ideia sem língua que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rematemos este dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória, mas era esta que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso. Não propriamente o glutão. Comia pouco,
mas estimava o fino e o raro. E a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde, os olhos com quem aceitou seria de protonotário, mas não eram apostólicos. E para agradar minha mãe novamente, pegou em mim, descrevendo meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora, no ano próximo, e oferecia-se a falar ao senhor bispo, tudo marchetado do protonotário Santiago. Capítulo 36. Ideias sem pernas e ideias sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar, e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos, lembrou-me ir correndo à casa vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhe as tranças, refazê-las e concluí-la daquela maneira particular. Boca sobre boca, e é isto. Vamos, é isto. Ideia só, ideia sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e me levaram à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo, ou se preferes a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos não pararam. Depois de encravada a agulha no pano, eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse e outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a postura. Ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la e beijá-la. Ideia só, ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Nada conhecia, nada de escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do cântico um sentido direto e natural. Então obedeceria ao primeiro versículo. Aplique-lhe ele os lábios, dando-me o ósculo de sua boca, e pelo que respeita os braços, que tinhas inertes, bastaria cumprir o versículo 6º do capítulo 2. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só executá-la, mas, ainda que conhecesse o texto, as atitudes de Capitu agora eram retraídas, que não sei se continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Leitura do capítulo 37. A alma é cheia de mistérios. Padre Cabral estava esperando há muito tempo. Hoje não dei lição, tive férias. Expliquei-lhe o motivo de férias. Contei-lhe também que Padre Cabral falara da minha estrada no seminário, apoiando a resolução de minha mãe, e disse deles coisas feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o padre, à tarde em minha casa.
Pode, mas pra quê? Papai, naturalmente, há de ir também. Mas é melhor que ele vá à casa do padre. É mais bonito. Eu, já que sou meio moça, né? Concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma. Uma vez que desde manhã era mulher, como eu era homem. Achei-lhe graça. E para dizer tudo, quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei levemente na mão direita, depois na mão esquerda, e fiquei assim, pasmado e trêmulo. Era a ideia com mãos. Quis puxar-as de Capitu, para obrigá-la a vir atrás delas. Mas ainda agora a ação não respondeu à intenção. Não imitava ninguém. Não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos, apenas sabiam que falavam pela artinha do padre Pereira e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã, ela derreou a cabeça, agora fugia-me. Nem é só isso, que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro. Começava a estar tão alvoroçado que não pude ter toda a consciência dos meus atos, mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás, e fugiu com um busto. Foi esse gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto, afinal, cansou-se e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também, e caída para trás, inutilizava todos os meus esforços. Porque eu já fazia esforços, meu leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais este gesto. Supõe um acordo de vontades. E Capitu, que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta sem estrépito, porque, apesar do ataque e da defesa, não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava. A cabeça continuou a recuar, até que cansou. Mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou o movimento inverso relativamente à minha, indo para um lado, quando eu a buscava do outro oposto. Naquele desencontro, tivemos, sem que ousasse um pouco mais, e bastaria um pouquinho mais. Nisto, ouvimos bater a porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu, que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata! Capitu, abre! Aparentemente, era o mesmo lance da manhã, quando a mãe de Capitu deu conosco. Mas só aparentemente. Em verdade, era outro. Considerai que de manhã tudo estava acabado, e o passo de Dona Fortunata foi um aviso para que nós se compuséssemos. Agora, lutávamos com as mãos presas, e nada estava sequer começando. Ouvimos o ferrolho da porta, que dava para o corredor interno. Era a mãe que abria. E eu, mais uma vez confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso, cheguei a tentá-lo, mas Capitu, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado.
Posou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força. Repito, a alma é cheia de mistérios. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a análise literária do nosso livro Dom Casmurro. Estão preparados? Vamos lá! Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a leitura de Dom Casmurro de Machado de Assis dentro do canal YouTube Mosaicos e Miscelâneas, onde cada professor, amigo, difusores da leitura estão nesse projeto lindo, onde a literatura é lida para as pessoas que não conseguem ou para as pessoas que não podem. Vamos analisar o capítulo em questão? O capítulo em questão será o capítulo 34, lido por mim, Sou Homem. O que nós podemos observar nesse primeiro capítulo da obra de Machado de Assis? Bom, muitas vezes nós vamos aqui falar assuntos ou tópicos que alguns professores ou leitores do canal já mencionaram anteriormente. Isso é comum, é natural, porque nós estamos lendo uma obra de forma fragmentada. Então, muitas das características, elas vão do início do livro até o final. E os professores vão retomando essas características para reforçar o seu entendimento, tá bom? A primeira delas que a gente pode citar é o enredo digressivo, ou seja, um enredo não linear. Machado de Assis, em sua obra, ele não escreve de maneira linear. Por exemplo, no capítulo 34, Sou Homem, nós já começamos a observar aqui passagens sobre a maturidade, a possível maturidade de Bentinho, pois o próprio título indiz Sou Homem. Então é algo, um processo em que revela que Bentinho, menino, garoto, rapaz, se tornaria um homem. Mas antes disso, nós temos aqui algumas passagens interessantes e que vão de encontro ao que a obra vai nos revelar. A primeira é que quando o Capitu chega ao quarto e ela encontra sua mãe, ela está penteada, com tranças, duas tranças em pontas, que o Bentinho fez em seus cabelos. Ao encontrar sua mãe, a Dona Fortunata, ela insatisfeita com o penteado, talvez por ter sido o Bentinho que o fez, ou talvez por não ter feito com tanta maestria como um cabeleireiro, ela se dirige à sua mãe perguntando o que ela acha. A mãe diz que o penteado está bom, que está do agrado dela. Porém, Capitu, insatisfeita, começa a desfazer esse penteado. Aí tem uma grande observação que a gente tem que prestar atenção. Observamos que quando o Bentinho penteia os cabelos de Capitu, ele faz duas tranças atadas em pontas. Nessa hora, a história, o enredo é que ele começa de uma grandiosidade se estender magnífica, como é típico de Machado, A gente começa a observar, de certa forma, o domínio de Bentinho sobre Capitu, uma vez que ele, supostamente, designou o penteado a qual faria para ela, tendo habilidade aí nessas tranças. Em contrapartida, nós temos a presença de Capitu, após o término do penteado, encontrando com a sua mãe, a Dona Fortunata, a quem poderia aprovar ou reprovar essa tal ação, esse tal penteado, e a mãe aprova. Por ironia, a própria Capitu desfaz o penteado, quando, na frente de Bentinho, a própria Dona Fortunata a chama de tonta, sem entender que aquele cabelo havia sido feito por Bentinho. Então aí a gente começa a observar um antagonismo, típico dos namorados, aquela não aceitação feminina, de talvez de aceitar que está apaixonado ou de que está gostando do Bentinho. Ou também, talvez, uma ação de não aceitar a dominação de um homem sobre ela, sobre si, no caso, Então aí eu vou deixar para você, leitor, pensar um pouquinho, você
que assiste o nosso canal, qual visão que você vai ter, mas a gente vai conseguir aprofundar mais sobre isso. A gente observa que a mãe de Capitu, a Dona Fortunata, gente, mãe não é boba, né? Ela percebeu que conforme Capitu ia desfazendo o penteado, como diz na própria passagem do livro, ele ficou cosido à parede, ou seja, coser aí com S no sentido de costurado, preso à parede, sem reação. A mãe, percebendo que ela desfazia o penteado e que Bentinho ficava ali sem reação, ela, numa ideia de mãe, talvez para proteger a filha, ou talvez para não romper, revelar o que tivesse percebido, disse que o professor de latim do Bentinho o esperava. Então aí a gente já começa a observar algumas características, algumas situações que estão para acontecer em nossa história. Aqui na altura do capítulo 34, a gente já começa a observar que Bentinho tem uma grande cumplicidade com o seu leitor. Uma vez que nós estamos lendo como se fosse o diário de Bentinho, onde ele coloca o seu sentimento, as suas experiências e as suas vivências, a gente consegue compartilhar com ele um pouquinho disso. Quando ele sai às pressas, né, anunciado por Dona Fortunata, que o padre Cabral esperava para ensinar latim, ele chega no quarto dele. E aquele universo anterior ao qual que ele tinha, como ele cita os livros, a cama, aquilo lá ficaria em segundo plano. Na mente dele só vinha a cena do beijo, de quando ele tivesse dado esse beijo, lá quando ele estava fazendo o penteado com ela. Então ele lembrava ali da parte do penteado e do beijo. A gente começa a observar na obra que Bentinho começa a gritar literalmente, né? Ele até faz um comparativo, como Colombo descobrindo a América, né? Que nem Colombo gritou tão alto, né? Como ele gritou quando descobriu ser homem, né? Ele retratando aí a questão dele ter perdido a virgindade, né? Que hoje os jovens chamam de popular BV. Então a gente observa como que uma obra escrita, né, há tanto tempo consegue ser tão atual até para os jovens. Então ele se considera homem após ter dado aí o seu primeiro beijo. E agora isso vai começar a repercutir tanto em sua masculinidade quanto em seus projetos pessoais ou sobre aqueles que depositaram sobre ele. No caso, a sua mãe, a vocação de ser padre. A sua masculinidade, ela é reafirmada, porque ele, ao beijar, ele gosta da sensação do beijo. Ele descreve, você sente junto com ele essa sensação. E se ele for padre, ele não vai poder ficar com a Capitu. Padres não casam. Entende uma sacada aí do Machado? Então, após essa experimentação de Bentinho, ele tem a sua masculinidade afirmada, ele se considera um homem viril, forte, filho único de sua mãe, aquele que vai dar procedência à família. Porém, o sonho da mãe é que ele seja padre, e se ele for padre, a gente sabe que, como dito anteriormente, os padres não casam. Então ali o seu amor com Capitu ficaria impossível. E já no próximo capítulo, no capítulo 35, que é o protonotário apostólico, a gente vai começar a observar alguns conflitos a qual o Bentinho vai viver ao longo da obra, projetando ali a expectativa da mãe sobre o filho, em querer que ele seja padre. Inclusive não é qualquer tipo de padre, é padre bonito. Ela considera o seu filho muito bonito. Gente, toda mãe, né? Análise do capítulo 35, o protonotário apostólico. A gente começa o capítulo com uma situação inusitada. O Bentinho, ele começa a sair ali do seu quarto, né? E vai encontrar com o padre Cabral, que está na sala, junto com a sua mãe, sua prima Justina, o tio Cosme. E ali chega o padre Cabral com a notícia de que agora ele era protonotário apostólico e que isso traz muitas honras à pessoa, né? Então começa a observar que Bentinho tem todos os seus conflitos, ele já tem as suas experimentações, ele, a partir de uma experiência que ele teve com uma garota, né? A garota que ele sempre desejou, a mulher amada, né? Vamos assim dizer, que vai se tornar essa mulher amada, né? Ao longo da história. E a gente começa a observar que agora vai começar a ter um embate entre o que a família projetou
e o que ele quer para ele. Olha como essa obra é atual, né? A gente faz aqui uma ressalva para os jovens. Às vezes os pais projetam para os filhos profissões ou caminhos que querem percorrer e o filho tem uma coisa totalmente oposta e que não dá para ter as duas coisas juntas, né? Aqui na obra não tem como ele ser padre e ter o amor da Capitu como mulher, né? Então, vamos observar o que vai acontecer aqui? Então, ali na sala, né, estava o tio Cosme e a prima Justina, e eles estavam ali aclamando, né, venerando que o padre Cabral havia conseguido esse título de protonotário apostólico. A prima Justina, em certa passagem, que diz que até faz questão, protonotário Cabral, para ir se acostumando com o título. A mãe, né, a dona Glória, ela observa que, bom, meu filho está no caminho certo, ele está tendo aulas com um padre de latim que agora é protonotário. Meu filho está encaminhado, cumpri-me a missão de mãe. Bom, eis que chega a hora da refeição e o papo lá está fluindo. A mãe do Bentinho fala que quer que o filho dela seja padre, padre bonito. O agregado da família, né, o José Dias, ele fala que ele pode chegar a ser protonotário. Não basta isso, acrescenta Cabral, protonotário Santiago, ou seja, de Bentinho Santiago. E ele vai. Nessa hora, o Bentinho, ele quer dar um desaforo, ele até fala, ia responder porque não estava aguentando o desaforo. Desaforo porque aí tem várias críticas. Ele supostamente não poder escolher qual futuro ele queria para ele, certo? A questão dos pais colocarem o que quer que ele seja, e ele já perceber que mais para frente no próprio capítulo que o Cabral ele aproveita dessa condição dele também de padre para ter algumas regalias. Uma delas muito bem pontuada que acontecia na época era muito virtuoso uma família que recebesse alguém da ordem eclesiástica de religião em sua casa para fazer uma refeição. Ou seja, isso só ratificava que o lar da Dona Glória, a mãe de Bentinho, era um lugar sagrado, um lugar calmo, um lugar de paz, de luz, porque olha quem vinha à casa dela, né? O padre Cabral, e que agora ele viria com a notícia de ser protonotário, ou seja, ele teve uma elevação ali dentro da ordem religiosa, né? Então ela tem isso como uma referência masculina para o Bentinho, e ela quer isso para o filho dela, que o filho siga ali na religião, quer dar esse orgulho para a mãe. Só que o Bentinho, muito sagaz e tão jovem já sendo vivido, ele percebe, ele até diz, ele tinha os olhos de protonotário, ou seja, de alguém que venerava um cargo dentro de uma ordem religiosa, mas não apostólico, ou seja, ele não era assim sempre de boas vontades as coisas que ele fazia, tinha um certo interesse. Ele até afirma aqui que a cozinha do Bentinho, da mãe dele, era humilde, não era uma cozinha assim rica, né, que deveria ter uma refeição farta, mas era muito mais rica do que a de Cabral, ou seja, ele já revela um oportunismo, podemos assim dizer, revela um certo interesse, o que a gente vê muito hoje em dia, né, não só na questão aqui ele faz uma denúncia, né, sobre situações da sociedade, mas a gente percebe muito isso ainda, essa questão de troca de favores, de aparência, né? Então é isso, olha como o Machado é genial, ele até revela mais uma característica aqui da sociedade. Nós vamos adentrar ao capítulo 36, Ideias sem pernas e ideias sem braços. Nesse capítulo, o Bentinho, ele acaba a aula ali de latim, né, que ele até fala, que deu um jeito de acabar com essa aula muito rápido, porque o interesse dele não está mais nessa questão de ser padre, né? Na verdade, nunca foi, né? Se foi uma ideia que foi implantada ou que por algum momento ele quis. Mas ao longo da obra aí a gente vai conseguir observar se ele foi ou não. Como ele teve aquela experiência, né, masculina, ele deu o primeiro beijo e ele se sentiu homem, ele quer vivenciar essa masculinidade, essa maturidade, né? Esse período aí que ele está passando da juventude, né? Ele tá na adolescência, entrando ali para a juventude, né? Vale lembrar aí que Capitu tinha seus 15 anos, né?
Então, o que acontece? Ele vai na casa da Capitu, ele chega lá e ele vê a Capitu. Ele até usa em certo termo que ele queria usar novamente aquela fraseologia, que ele usa aqui, ó, fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. O olhar que ele tem sobre Capitu. Porque ele não consegue entender, de certa forma, se Capitu ela dissimula o que ela sente, se realmente ela gosta ou não de Bentinho. Oblíqua quer dizer fechada, sem tonacidade, né? Atônita, sem reação, não se sabe, não se tem certeza sobre o real sentimento dela. E ali ela tá costurando, né? E quando ela vê o Bentinho, ela não tem muito assim uma reação, ela até uma reação como o Bentinho esperava. Ela se recua um pouco. É interessante observar aqui nessa época que, assim como o Bentinho era criado nos valores católicos, nos valores do bom cristão, do bom cidadão, a Capitu também é. Provavelmente aqui nesse momento ela estava ou costurando ou bordando algo que era destinado, né? Que era de muito bom grado as mulheres saberem costurar. Era como se fosse uma característica, era uma característica de fato que as mulheres costurassem. Elas tinham que ter esse primor, esse cuidado consigo mesma e com o lar, certo? Era uma virtude esperada para a mulher daquela época. Então ela estava aqui mais uma denúncia sobre um comportamento feminino típico da época. Então Capitu, ela estava ali costurando, né? Cosendo, né? E Bentinho, quando vê essa cena, ele até fala que na ocasião ele quis pegá-la, puxá-la, beijá-la, mas foi uma ideia só, uma ideia sem perna, sem braço. Ele refletiu sobre várias coisas, pensou sobre voltar ou não. Aqui é interessante que ele não toma a atitude de beijá-la à força, né? Ele observa ali naquela situação que a Capitu não correspondia mais àquilo que havia acontecido. Novamente, será que é dissimulação? Será que às vezes a Capitu não gostou do que aconteceu? Será que às vezes a Capitu está se fazendo de difícil? Então a gente não sabe. Então ele sai daquela situação e se sente assim que não dá para continuar naquela situação, né? Então a ideia que ele tinha sem pé, sem braço, não daria. Então ali fica encerrada essa ideia, por enquanto. Agora nós adentraremos ao capítulo 37, que a alma é cheia de mistério. Gente, realmente, como a alma é cheia de mistérios, né? Aqui Machado vai colocar vários pontos para que a gente reflita. Machado, ele quer deixar o leitor nesse ponto aqui nesse capítulo, que ele comece a pensar em inúmeras hipóteses, inúmeras possíveis soluções para a vida de Bentinho, se ele vai conseguir ou não concluir o seu objetivo, se ele vai atender aí à vontade da mãe, enfim. Ele quer plantar várias sementes, né, para que você, leitor, comece a ter vários raciocínios. Então ele coloca várias ideias para que o leitor siga nessas ideias e o leitor vai apostando conforme vai descobrindo qual o caminho que ele vai seguir. Quando ele chega ali, ele está ainda ali conversando com a Capitu. Ele diz que percebeu a Capitu retraída. E a Capitu pergunta para ele se ele havia deixado o Padre Cabral há muito tempo esperando. Ele diz que não, que ele teve férias, né? Ou seja, não teve lição. Aí a Capitu diz assim para ele, pergunta assim para ele, que o pai dela deseja conversar com o Padre Cabral. Aí o Bentinho pergunta assim, mas pra quê, né? Porque ele estava na casa ali do Bentinho. Ela diz que ele vai na casa do Padre Cabral, no caso o pai, né? Seu Pádua, para conversar com ele. Que ela não vai porque ela já é meio moça, né? Então o que a gente pode observar aqui nesse momento? Será que o pai de Capitu, o Sr. Pádua, ele queria saber sobre o que ia acontecer com o Bentinho? Será que o pai da Capitu estava desconfiado, possivelmente, de alguma coisa entre Bentinho e Capitu? Será que ele queria colocar a filha num convento? E por isso Capitu não correspondia ao amor de Bentinho? Então, assim, nesse momento, Machado começa a colocar várias ideias. Então, a obra de Machado, ela exige que você leia um capítulo e faça um entendimento.
você tira uma ideia, você observa se aquela ideia ela continua ou se é um novo apontamento para a história. Então a gente vai descobrir aqui dentro do capítulo o que é nos revelado. Bom, a gente começa a observar aqui que depois de Bentinho ter ouvido de Capitu de que o pai dela, o seu Pádua, iria procurar o Padre Cabral para conversar, ele começa a ter vários questionamentos, um turbilhão de sentimento dentro dele. Ele não sabe qual é a intenção do pai inicialmente. Se é separar a filha, mandando-a para um convento, se é saber onde vai proceder Bentinho, não sabe se o pai está desconfiado. Bentinho, naquela ansiedade de talvez não saber o que vai acontecer, se vai continuar vendo Capitu ou não, ele tem uma ideia, né? Ele parte para cima da Capitu, ele tenta aproximar da Capitu e a Capitu resiste num primeiro momento, né? Aí tem sérios aspectos que tem que ser levado em consideração. Será que Capitu resistiu porque ela não gostava de Bentinho? Será que Capitu resistiu porque ela temia se apaixonar por Bentinho e depois ter uma separação? Será que Capitu dissimulava, fingia que não gostava dele? A gente não sabe. Até porque depois de uma certa insistência do Bentinho, ela vai se cedendo à força, né? E ela beija o Bentinho, né? E ali acontece. Então o Bentinho, ele tá cumprindo ali com o objetivo que ele quis para a vida dele, que ele descobriu, né? Então ele começa a questionar assim: bom, eu não sei se eu vou ter que ir para o seminário por conta que é o desejo da minha mãe. Agora tem essa novidade de que Capitu, ou eu, não sei ao certo o que vai acontecer com a gente. Era a oportunidade que ele tinha para confirmar a questão da masculinidade dele e a questão se Capitu gostasse ou não dele. Aí acontece, os dois estão beijando e a porta começa a bater. O pai de Capitu chama: Nanata, abre essa porta. Abre que eu quero entrar. O que a gente pode observar também sobre a questão do pai de Capitu estar presente é que a mãe, Dona Fortunata, quando naquele capítulo anterior do Sou Homem, ela percebe que Capitu começa a desmanchar o penteado, as tranças. E ela vê que o Bentinho ficou parado ali na parede, talvez estarrecido, né? Nossa, tá desmanchando o penteado que eu fiz. Talvez até com uma certa chateação, um semblante. A mãe percebeu, foi perspicaz. E talvez ela poderia ter comentado ali com o pai, ou não. Às vezes o pai simplesmente só chegou mais cedo. Machado, ele deixa essas coisas na entrelinha. Então, quando você lê a obra de Machado, você precisa refletir sobre os parágrafos anteriores e sobre os capítulos anteriores. Porque não é dito claramente como se sucederam as coisas. É preciso muita atenção nas minúcias, nos detalhes, no sentimento das personagens, certo? Bom, chegamos aqui ao parágrafo final do nosso capítulo. Bentinho e Capitu estavam naquela situação íntima, né? Eles estavam próximos ali. Até que eles ouvem, né, o barulho do abrir da porta e desesperadamente Bentinho tenta desfazer aquela situação, se separando de Capitu. Ele até usa a expressão assim, ó: não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Olha como Bentinho começa a revelar ao leitor que ele não é tão santo. Ele é irônico, ele escreve mãos da minha amiga. Não era uma intenção de amizade a qual que ele entrou ali com a Capitu. Só que em contrapartida disso tudo, ele esperava que Capitu seria a primeira a querer se soltar, mas não. Ela recosta a boca na boca dele e continua beijando. Só que quem entra é a mãe primeiro. E quando entra posteriormente o pai, eles já não estão mais beijando. Então Bentinho fica impressionado. Olha como a cabeça desse jovem é perturbada. Ele não sabe se Capitu gosta ou não dele, porque o que ele provocou a força, inicialmente ela não quis, mas depois ambos consentiram e depois ele não quis mais por medo do pai de Capitu chegando ali na situação, mas ela quis continuar. A mãe, que já havia suspeitado dessa condição,
provavelmente confirmou, mas ali quando o pai Adri entrou depois da mãe, eles já não estavam mais naquela situação. Isso é assunto para o nosso próximo capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura dos capítulos 34 ao 37. Eu queria agradecer à professora Roberta por ter me convidado para a leitura desses capítulos e dizer que Machado de Assis é sem dúvida o nosso melhor escritor brasileiro. A obra dele é atemporal, é atual, ela alcança todos os níveis, né, as faixas etárias, né, com os seus conflitos, as suas perspectivas, os seus anseios. Eu trouxe para vocês uma visão assim mais detalhada, né, do interior das personagens, aí focando mais no Bentinho e na Capitu, né, que agora ela começa a ter um grande destaque aqui na obra, ela começa ali de fato ser coadjuvante com o Bentinho, né, em seus anseios. Então você começa a observar que Capitu também tem a sua opinião, também entra aí a mãe de Bentinho com seus anseios sobre o filho, entra o pai de Capitu, né, o seu Pado, a mãe, a dona Fortunata, Padre Cabral, que a gente observa algumas, que agora é protonotário apostólico Cabral, José Dias, enfim, várias personagens da nossa história. O que é muito bacana na literatura é isso. O tempo passa e a obra permanece. E cada vez que você lê Dom Casmurro, você vai perceber uma nova característica da obra, algo que talvez numa leitura primária você não observou. Então é um livro que deve ser lido várias vezes durante a vida. Eu li no meu período de formação escolar. O primeiro contato que eu tive com a obra foi no ensino médio, foi no segundo ano do ensino médio, quando eu estudei na escola pública. Depois eu li para o vestibular, né? Na época era Memórias Póstumas de Brás Cuba, que estava na lista de livros, mas mesmo assim a gente lê vários do autor, né? Para entender sobre a escrita, as características dele. E depois na universidade, né? Em sala de aula, a gente várias vezes vai relendo, tendo contato com a obra. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura e que, se vocês gostaram, vocês deixem um curtir no vídeo, compartilhem com quem vocês gostem, com jovens e pessoas que estão prestando vestibular, com pessoas que gostam de literatura, com pessoas que não podem ler por problemas físicos, como baixa visão, cegueira, ou mesmo que gostam de ter uma companhia de uma pessoa ali lendo para você, cada semana um voluntário. E eu gostaria de agradecer muito. Pessoal, meu muito obrigado. Um grande abraço do professor Vinícius Zambonini. Tchau, até uma próxima.